Salve Maria Santíssima, que alegria, meu querido irmão, minha querida irmã, mais um dia aqui com a graça de Deus, tá? A perguntinha que jamais se cala, você já separou aquele tempinho para estar com o Senhor? 5 minutinhos de manhã, 5 minutinhos de tarde ou de noite, se você ainda não fez, vai lá e faça, porque o Senhor, Ele nos espera ansiosamente desse momento para estar com Ele, tá bom? Tô dando continuidade na nossa série sobre o livro Prática do Amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso Maria de Ligório, grande santo e doutor da igreja, que nós possamos então dar continuidade. Como eu disse no vídeo passado, os vídeos são sequenciais, então para que você entenda ao máximo o tema de hoje, é necessário e bom que você acompanhe os outros. Então procura aí na playlist do canal, Prática do Amor a Jesus Cristo, acompanha, tá? Para que você possa absorver o máximo daquilo que Deus quer dizer para você hoje, tá bom? Então, continuando. Mas Deus não se contentou em presentear-nos com todas estas belas criaturas. Ele, para conquistar para si todo o nosso amor, chegou a doar-se a si mesmo inteiramente. O Pai Eterno chegou a dar-nos o próprio Filho, o Filho único. Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. João 3,16. Vendo o Pai Eterno que estávamos todos mortos e privados da sua graça por causa do pecado, o que ele fez? Por causa do amor imenso. Ou como escreve o apóstolo, pelo amor excessivo que nos tinha, mandou seu Filho, o dileto, a dar satisfação por nós, e assim nos devolver aquela vida que o pecado nos havia tirado. Impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos ainda mortos em consequência dos nossos pecados, deu-nos a vida justamente com Cristo. Efésios 2, 4-5. E dando-nos o Filho, não poupou o Filho para poupar-nos a nós. Olha que forte essa frase. E dando-nos o seu Filho, não poupou o Filho dileto para nos poupar. Juntamente com o Filho, presenteou-nos todo o bem, a sua graça, o seu amor e o paraíso, viste que todos estes bens são certamente menores do que o Filho. Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 3,32. Gente, é quase que sem palavras dizer o imenso amor com que o Senhor nos amou. Como vai dizer aqui o Prática do Amor a Jesus Cristo, né? Não poupou seu próprio Filho. Ou seja, para que Deus nos poupasse, então Ele não poupa o próprio Filho. Para que o Senhor nos salvasse, entrega o Filho. O Filho, vendo a condição nossa, miseráveis pelo pecado, para nos salvar, deu a própria vida. O Espírito, que é a comunhão do amor entre o Pai e o Filho, vendo a miséria que estava a humanidade, não poupou gerar o Filho, bendito no ventre da Virgem Maria, para que então ele se entregasse e fosse consumado sobre o braseiro da cruz, no Calvário, até virar, digamos que, cinza e pó, como eram os sacrifícios do Antigo Testamento, colocados às vezes ali sobre o braseiro para virar cinza e pó, oferecido a Deus em sacrifício. Então, Jesus, ele não se contentou somente em dar-nos todas as alegrias e belezas do mundo, como nós estávamos meditando semana passada e retrasada, as árvores, as águas, os riachos. Ele não nos contentou somente com isso, em presentear-nos... Desculpa, gente, mas é que a minha garganta hoje está que tá. Não nos contentou em presentearmos só com isso, mas Ele, para conquistar para si todo o nosso amor, chegou a dar-se a si mesmo inteiramente. Ou seja, Jesus, ele não se contentou somente em criar o mundo para nós, criar toda essa realidade para nós, cercar-nos das pessoas que nós amamos e daquilo que nos faz alegres e felizes, mas ele foi além de tudo isso, ele se deu inteiramente a nós. E como que Jesus se deu inteiramente a nós? Foi na cruz, mas hoje, nós, 2000
anos depois do sacrifício de Cristo na cruz, que é presentificado, que se atualiza, se renova no sacrifício da missa, como que o Senhor ainda está se dando inteiramente para nós no dia de hoje, se não através da sua presença real no sacramento da Eucaristia. Ou seja, Deus se deixa encerrar. Gente, isso às vezes é um pouco uma coisa louca, para pensar nisso. Deus, que é todo poderoso, Criador do céu e da terra, dono de tudo, tá? Dono de nós seres humanos, da humanidade, do planeta inteiro, Ele que fez tudo, por amor a mim e a você. Ele se reduz, Ele se abaixa, Ele se diminui, Ele se desfaz de toda a sua divindade, Ele se desfaz de toda a sua glória para se esconder, possamos dizer assim, através das aparências do pão e do vinho, para se dar em alimento para nós. Então esse Jesus tão grande, esse Jesus tão maravilhoso, Ele que está em todos os lugares, que é onipresente, onipotente, onisciente, Ele se deixa encerrar, Ele se deixa ser prisioneiro, Ele se deixa se aprisionar dentro de um sacrário, ali, imóvel, sem se mexer, para ficar ali a vida nossa inteira, simplesmente por amor a nós. Ele se encerra num sacrário. E quantas vezes na nossa semana que nós nos dispomos a ir até o Santíssimo, ficar com Jesus. Jesus está lá por nós, mas será que nós estamos lá também por Ele? Ele se encerra de amor ali para ficar conosco. Mas e nós? Nós estamos indo com Jesus, nós estamos indo até o sacrário? Será que nós estamos amando Jesus na medida que Ele deve ser amado? Será que nós estamos devolvendo o amor para Jesus na medida que Ele deve ser, que esse amor deve ser devolvido? Será que o estamos amando de volta com todas as nossas forças? Será que a gente hoje, no nosso dia de hoje, se nós pararmos para pensar o que hoje, na minha realidade, nas minhas possibilidades, eu poderia fazer hoje para amar um pouco mais Jesus? Que cada um pense. O que nós hoje podemos fazer para amar um pouco mais Jesus? Eu não estou falando aqui, vou começar a rezar o rosário, para quem não tem prática nem de rezar uma Ave Maria, porque você vai conseguir às vezes 1, 2 dias, depois já vai abandonar, mas eu estou falando assim, o que hoje você, meu querido irmão, minha querida irmã, pode começar a fazer para amar a Deus um pouco mais? Ah, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Pois bem, faça. Porque Jesus merece isso de nós. Ele se entregou, Ele se deu, Ele se derramou. Como vai dizer aqui, o Pai Todo-Poderoso, Ele não poupou o próprio Filho para nos poupar. Olha só, a grande bênção, que é o tema, né? Não poupou o próprio Filho por amor a nós. Ou seja, por amor a nós, o Pai Todo-Poderoso não poupa o Filho para que Ele morra e nos salve. O Filho, por amor a nós, não poupa a própria vida para dar e derramar ela e se entregar. Ou seja, Jesus, nesse amor excessivo, que é o que Santo Afonso vai dizer aqui, narrando as palavras do apóstolo, o apóstolo diz que Deus tem um amor excessivo por nós. Ou seja, o amor de Deus por nós, ele é um amor tão forte, é um amor tão abrasado, um amor tão cheio de força, tão cheio de convicção. E será que nós estamos tendo também um amor abrasado por Jesus? Será que nós estamos também amando Jesus na intensidade? Será que nós estamos também fazendo tudo o que nós poderíamos fazer por Jesus? Ou será que nós estamos dando o resto para Jesus? Será que nós estamos consagrando a Jesus o nosso tempo e a nossa vida? Ou a gente só está dando para Jesus aquilo que está sobrando? Porque isso é uma coisa para que nós pensemos e refletamos no nosso dia a dia. Será que no nosso dia a dia eu estou dando o meu dia para Cristo? E dar o dia para Cristo não é ficar rezando 24 horas em oração, vigília, adoração. Não é isso. Eu posso dar o meu dia a Cristo nos meus estudos, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha vida civil, tá? Aqui na terra, nos meus afazeres. Eu posso dar, desde que quando eu fizer isso, eu faça tudo por Cristo. Que eu leve Cristo para a minha vida? Ou será que eu estou dando somente os restos para Jesus da minha vida? Ou será que eu vivo a minha vida por mim mesmo? Daí, quando eu lembro que existe Jesus, nossa, Jesus, olha, vou ficar um pouquinho com o Senhor aqui, sabe? É o que deu, é o que sobrou para o Senhor. Sendo que nós poderíamos levar Jesus para
à escola, poderíamos levar Jesus para a faculdade, poderíamos levar Jesus conosco para o trabalho. Então, a nossa escola, o nosso trabalho, a nossa faculdade, o nosso casamento, o ser pai, ser mãe, seria muito mais frutuoso se nós levássemos Jesus, porque então Jesus ele iria nos guiar, iria nos encher com a sua luz e com a sua bênção para nos mostrar qual caminho seguir, mas simplesmente nós abandonamos a Cristo. Simplesmente nós não seguimos o Senhor, simplesmente nós deixamos com que o Senhor passe sem que nós percebamos. E depois pode ser tarde, quando nós chegarmos lá na frente e falarmos, poxa, eu tinha uma vida inteira para viver com Jesus. Mas agora, no finzinho, que só falta um pouquinho para chegar à minha morte, então eu descobri esse Deus tão grande. Senhor, me perdoa. Eu poderia ter vivido convosco a vida inteira, mas infelizmente, eu só irei viver agora algumas semanas, alguns meses, ou 1, 2 anos, sendo que eu perdi a vida inteira. Então que nós pensemos nisso, que nós façamos essa reflexão. Seguir a Jesus jamais é errar. Amar, se entregar por Jesus, viver com Cristo, viver uma vida de oração, amar Ele acima de todas as coisas é o maior bem que nós podemos fazer na nossa vida, porque é aquilo que nos completa e nos enche plenamente. Porque apesar das cruzes, apesar das lutas, apesar das labutas, eu jamais voltaria atrás. Jamais desfaria tudo o que eu fiz. Mesmo com as dificuldades, com as lutas, com as cruzes. Eu jamais deixaria Jesus. Porque uma vez provado Cristo, a gente não consegue mais o abandoná-lo, o deixá-lo. E as pessoas que deixaram? Era porque foram pessoas que nunca viveram uma experiência com Jesus de fato. Nunca estiveram com o seu coração aberto de fato. Sempre estiveram colocando outras coisas no lugar de Jesus, quando deveriam dar tudo para Jesus. Então, para que nós possamos, será que terminando? Ele vai dizer, por causa do imenso amor, ou como escreve o apóstolo, pelo amor excessivo que nos tinha, mandou o Filho dileto para dar satisfação por nós, e assim nos devolver aquela vida que o pecado havia nos tirado. E dando-nos o Filho, não poupou o próprio Filho para nos poupar. Juntamente com o Filho, presenteou-nos de todo bem, a sua graça, o seu amor e o paraíso. Ou seja, o Pai não só nos salvou, não só nos tirou da lama, da marca do pecado, mas nos quis conceder o paraíso, nos quis conceder a sua casa, a sua moradia. Ele nos chama, mesmo na nossa fraqueza, mesmo no nosso pecado, mesmo na nossa ingratidão. Ele está ao nosso lado para nos amar excessivamente. Então que nós possamos retribuir também esse amor por Jesus e lembrar-nos, Senhor, não poupastes o vosso próprio Filho para me poupar. Quem faria isso? Quem aqui pouparia do sofrimento alguém que ama por amor a uma outra pessoa que às vezes está nem aí para você, que às vezes a pessoa não dá nem bola para você? Será que nós faríamos isso? Jesus fez isso. Então que nós façamos com que esse poupar a nós seja honrado por uma vida digna de um cristão. Que nós não deixemos com que a morte de Cristo seja em vão por nós, mas que nós honremos a morte de Cristo, que nós honremos a entrega de Cristo e o amor de Cristo com uma vida entregue a Ele também, tá bom? Então pensemos nisso, façamos a nossa reflexão durante essa semana. Se você ainda não é inscrito no canal, convido você a estar se inscrevendo, curtindo esse vídeo, compartilhando, para que mais pessoas possam estar sendo atingidos, tá bom? E que nós cresçamos de acordo com a vontade da Virgem Maria, tá bom? Então fiquem com Deus e salve Maria!